Oi. Eu Só um pergunto. minutinho. Pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à aula, tá? A aula de hoje a gente vai continuar com o conteúdo de quantidade de movimento, coisa que a gente começou na quarta-feira passada. E a quantidade de movimento, como a gente já viu, ela é uma grandeza nova, não é uma grandeza que a gente vai estudar, né? Que a gente já viu, é uma grandeza que a gente está trazendo ela agora, apresentando ela agora para vocês, certo? E ela é indicada pela letra Q maiúscula, letra Q, de quantidade de movimento, e ela é definida como sendo a grandeza que é a multiplicação da massa de um corpo pela velocidade do corpo. Como a gente viu na aula anterior, essa é uma grandeza vetorial que, como tal, ela vai possuir intensidade, direção e sentido. A direção e o sentido é o mesmo da velocidade, tá? E a intensidade é dada pelo módulo da massa vezes o módulo da velocidade. Então, resumidamente, foi isso que nós estudamos na aula anterior. Além de que a resultante média, que é uma nova grandeza, na verdade, não. É uma grandeza que a gente já estudou, mas agora a gente vai interpretar ela como sendo a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Esse conteúdo aqui, na verdade, essa definição a gente fez um exemplo lá anterior, que era aquele exemplo do trem que sai de um determinado local e aí ele vai frear, bater numa superfície, tá? Elástica, que vai absorver um pouco do impacto e, portanto, tá? Nesse quesito, depois ele vai ficar ali, vai reduzir até a sua velocidade chegar a zero. E por fim, nós tivemos o impulso. O impulso ele pode ser definido como sendo a variação da quantidade de movimento. Então, essas foram as três grandezas que nós vimos na última aula. Qual que é a pergunta, Thiago? Perguntando, não, já. Quem que foi que ia perguntar para mim? Então, beleza. Eu achei que tinha alguém que ia falar alguma PM é coisa o no quê? início aí. Aí eu M tive é que o quê? cortar. Oi? RM. RM. Resultante. Ah, tá. Força resultante, resumidamente. Força resultante. Então vamos lá. Deixa eu abrir um espaço novo aqui que eu quero mostrar para vocês uma outra tabelinha, né? Na verdade, a gente viu essa tabelinha aqui na última aula. Eu passei para vocês essa tabela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Eu tenho que toda hora estar tirando print porque eu excluo todas as imagens depois. Aí eu tenho que tirar print de novo. Ó, primeiro eu passei essa tabela aqui com vocês de forma resumida, tá? Eu vou pegar essa tabelinha aqui porque se vocês pegarem a apostila, todas as informações de fórmulas estarão espalhadas, tá, pelo capítulo. Até chegar da primeira página, até chegar na página do exercício, a gente vai ter assim uma fórmula e vai ter um textão explicando, relacionando com o cotidiano e tal, que é muito interessante a abordagem, certo? Mas está espalhado. Essa tabelinha aqui é interessante só porque os valores estão bem definidos aqui. Eu vou até colocar depois da aula, vou colocar essas tabelinhas aqui lá no Classroom, para quem quiser estar baixando, tá vendo lá. Eu vou deixar essas duas tabelas que eu vou mostrar para vocês agora disponíveis lá, tá? Então, essa primeira tabela aqui nos mostra as fórmulas, né? Primeiro, da quantidade de movimento, como vocês podem ver aqui, tá? E aqui embaixo nós temos a fórmula para resultante médio, para valores médios, tá? O princípio fundamental da dinâmica para valores médios. O impulso, tá? De duas maneiras diferentes, utilizando a resultante e o tempo, e o outro utilizando a quantidade de movimento, tá? Então, esse aqui foi o que a gente viu na última aula. Eu não vou reexplicar aqui na tabela, vou reexplicar nos exercícios que a gente vai fazer hoje. E essa outra tabela aqui que é muito importante, talvez não nessa aula, mas em algumas aulas futuras isso vai fazer muita diferença para a gente, porque nós vamos calcular muitas coisas que vão utilizar essas definições que a gente vai ver agora, tá? Então, primeiro,
nós temos o coeficiente de restituição, tá? Quando dois corpos se encontram, né, quando há o choque entre corpos, o que, que vai acontecer? Esses corpos vão entrar em confronto, e aí vai ter três tipos de confronto que esses corpos podem ter. Eles podem ter um confronto elástico, tá? Semi-elástico e inelástico. O que seria o choque inelástico? É um choque em que os dois corpos são rígidos e aí eles não vão possuir, digamos assim, eles vão se bater e depois vão voltar. Não, eles vão se amassar porque eles são corpos rígidos aí. E aí significa dizer o seguinte, ó, quando isso acontece, quando um choque ele é inelástico, o coeficiente de restituição é zero. Isso significa que, primeiro, ó, quem que é esse VAF aí? É velocidade de afastamento, é a velocidade com que os corpos se afastam depois que eles se batem. O de baixo, que é o VAP, esse aqui, ó, é a velocidade, tá? Opa, velocidade de aproximação. É a velocidade com que os corpos estão se aproximando antes de entrar em contato, certo? Então, essa grandeza aqui, o coeficiente de restituição, é definida como sendo a capacidade, digamos assim, dos corpos se baterem e depois se soltarem depois do choque. Mas aí, mas aí, desculpe, é o cachorro que bateu no trem aqui. Mas aí, pessoal, só um minutinho aqui. Desculpa aí, o cachorrinho saiu correndo aqui, bateu no trem aqui, se machucou. Bom, então vamos lá. Então a gente tem aqui o coeficiente de restituição. Em alguns casos, quando o choque ele tem essa capacidade, né? Por exemplo, se você pega duas bolas de borracha e bate uma na outra, geralmente eles vão ter um choque quase que perfeitamente elástico. E o que é o choque perfeitamente elástico? Choque perfeitamente elástico é quando o E é igual a 1, tá? O coeficiente de restituição é igual a 1. Consequentemente, na verdade, é quando a velocidade de aproximação e de afastamento são iguais, tá certo? É quando a velocidade se mantém, né? A variação da velocidade dele se mantém constante antes e depois do choque, né? Permanece constante aí. Aí nós temos um choque perfeitamente elástico, um choque inelástico, como eu mencionei com vocês, é quando o confronto faz amassar os corpos, tá? Para eles não vão se desencontrar. É quando o coeficiente, a velocidade de afastamento vai ser nula. E o choque plástico, tá? O choque plástico, tá? O parcialmente elástico, o corpo se afasta com o obstáculo com módulo da velocidade menor de aproximação. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para tentar explicar isso de uma maneira mais tranquila, tá? Então nós vamos ter o choque elástico, tá? Na verdade é o perfeitamente elástico. Só para abreviar aqui. O anelástico e o inelástico. Basicamente, vou começar pelo inelástico. O inelástico é quando a velocidade de afastamento dos corpos é nula, tá? Isto é, os corpos se batem e vão ficar grudados. Eles não vão conseguir se afastar de novo, porque a pancada nesses corpos faz com que eles fiquem juntos, tá? Então, isso significa dizer que a velocidade de afastamento é zero, tá? Em outras palavras, o coeficiente de restituição vai ser zero, a letra E. Vai ter também o choque anelástico, que é aquele choque que é parcialmente elástico. Isso significa que a velocidade com que os corpos se afastam é menor do que a velocidade com que eles se aproximam, ou seja, eles se aproximam muito mais rápido, só que quando há o confronto, né, quando há o choque entre os corpos, parte dessa velocidade, da energia cinética e associada à velocidade que a gente vai estudar depois, tá? A energia cinética, ela é dissipada e, portanto, há uma mudança aí na velocidade. Tá? Então, a velocidade com que ele se afasta vai ser menor do que a velocidade com que ele se aproxima. A gente usa o módulo, tá, pessoal,
porque aí a gente só considera os valores positivos e negativos, só positivos. Lembrando que, como os corpos eles são contrários, por exemplo, se eu da esquerda para a direita, né, na minha esquerda para a direita for positivo, da direita para a esquerda, no meu caso, vai ser negativo. Então, eles vão ter sempre sinais contrários aí, tá? Se for choque entre corpos, ok? Ou pode acontecer dos dois corpos estarem na mesma direção, só que, por exemplo, o que vem atrás tem uma velocidade muito maior do que o que vem na frente e em algum momento eles vão se chocar. Bom, e o perfeitamente elástico é quando a velocidade de aproximação é exatamente igual à velocidade de aproximação, tá? De afastamento e de aproximação são iguais, ou seja, mesmo havendo um confronto, esses corpos têm a capacidade de se chocarem, mas não perdem sua velocidade. Eles, digamos assim, a velocidade de um e de outro permanece constante aí quando se aproxima e se afasta. Mas vamos para a prática, né? Porque falar desses conceitos aqui fica um pouco obscuro quando a gente só cita, né? Vamos fazer o cálculo em si, vamos ver os exercícios, e aí vai ficar mais claro para a gente essas definições. Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui, ó. Considere o sistema esquematizado na figura, no qual um corpo de massa 10 quilos, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força resultante de direção horizontal, sentido para a direita e intensidade variável conforme essa figura. Então ele mostra para a gente que esse corpo está indo para a direita, tá? Aqui embaixo ele fala do gráfico dessa informação aqui. Esse gráfico ele diz para a gente o valor da força em relação ao tempo. Lembrem-se que a gente viu aqui nessa tabela, por exemplo, ó, que a resultante ela é a variação de movimento sobre o tempo. Então, quando eu tenho um gráfico aqui, ó, nessa questão, quando eu tenho um gráfico da força com relação ao tempo, eu posso pensar no seguinte, ó, a força resultante ela é a variação da quantidade de movimento, tá, dividido pelo intervalo de tempo. Só que, se eu passo essa quantidade de movimento isolando ela, ou seja, o ΔT para o outro lado multiplicando, eu terei que a quantidade de movimento vai ser a força resultante vezes o tempo. Ou seja, as grandezas que envolvem resultante, né, força e tempo, é a grandeza da quantidade de movimento, que, né, por sinal, é justamente o conteúdo que a gente está abordando nessa aula, né? Até porque não faz sentido ser outro. Mas vamos lá. Então, aqui, basicamente, o que nós vamos fazer? Lembre-se que sempre quando nós temos informações em gráficos, a área do gráfico tem algumas interpretações interessantes e muito importantes. Para esse exercício aqui, a gente tem que observar que. Deixa eu pegar aqui. Para esse exercício aqui, a gente tem que observar que nós vamos calcular uma coisa muito importante que eu mencionei na última aula, em relação ao gráfico. O impulso, tá? Que é a relação da resultante com relação ao tempo e quantidade de movimento, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, o impulso, ele é a resultante vezes o tempo, porque o impulso é justamente a variação da quantidade de movimento. Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a área do gráfico. E se nós observarmos bem, esse gráfico aqui, ele é o gráfico, né, que forma um triângulo. Mas nós não vamos calcular do triângulo todo, né? Nós vamos calcular de algumas partes. Por exemplo, ele pede para a gente calcular as velocidades no instante 4 e 6 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o seguinte, impulso é igual a área, e eu sei que o impulso também é igual a resultante vezes o intervalo de tempo, né? Ou simplesmente o ΔQ. Como vocês podem ver aqui em cima, que eu já mostrei aqui. Então, por exemplo, nós podemos usar essas duas informações para calcular a velocidade. Ó. A variação do movimento ele vai ser igual à área. Então, eu posso dizer que a variação da quantidade de movimento é igual à área. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Primeiro, nós vamos calcular nos 4 segundos. Ou seja,
A variação da quantidade de movimento é igual à área até 4 segundos. Só que aí a área em 4 segundos é essa parte do triângulo aqui que a gente vai estar calculando inicialmente. Ó. Então, primeiro, como que eu calculo a variação de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E como que eu calculo a área? A área é base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulo, tá? A base é 4 centímetros, eu só vou calcular até 4 centímetros. Então, a base, vou até colocar a fórmula aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Aí eu vou substituir os valores. Primeiro, quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Área do triângulo, base, que vale 4, altura, que vale 100, dividido por 2. Ora, a massa do corpo é dito para a gente aqui no início que vale 10 quilos, tá? Então vai ficar 10 vezes a velocidade menos. Aí uma outra observação, ó. Ele fala que parte do repouso, tá? Deixa eu ver aqui. Parte do repouso. Se parte do repouso, significa dizer que a velocidade inicial é zero. Vai ficar zero aqui. 4 vezes 100, 400. Pronto. Agora, 10v menos zero é 10v. Ou seja, 10 vezes a velocidade. 400 dividido por 2, 200. E aí, para finalizar, nós só passamos o 10 dividindo, tá? Eu vou até fazer aqui desse lado, porque aqui eu vou fazer outro cálculo. Então, passando dividindo, nós vamos ter que a velocidade vale 20 metros por segundo. E aí nós calculamos, né, o valor da velocidade em 20 metros por segundo. Bom, então, no instante 4 segundos a gente calculou. Agora, a segunda parte, nós vamos calcular no instante 6 segundos, tá? Em 6 segundos. A fórmula e o desenvolvimento dessa questão, né, para finalizar ela, é o mesmo jeito do 4 segundos. A única diferença é que, em vez de usar o 4 segundos, nós vamos usar os 6 segundos. Né? E para isso, a gente vai perceber o seguinte: a variação da quantidade de movimento, novamente, é igual à área. Aí eu já vou substituir direto, porque vocês já sabem, né? Primeiro, variação de movimento é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Lembrando que a velocidade inicial é zero, tá? Como foi indicado na questão aí. Então vai ficar 10 vezes zero. E a área do triângulo, a base vai mudar. Em vez de ser 4 só, vai ser 6, ó, porque a gente vai pegar a base inteira. Então vai ficar base vezes a altura não muda, dividido por 2. Ora, isso aqui dá zero, e aí nós vamos ter que 10v é igual a 600 dividido por 2. Portanto, 10v é igual a 300. E aí, se a gente passa o 10 dividindo, 300 dividido por 10, 30. Então, a velocidade, nesse caso, será de 30 metros por segundo. E aí, nós calculamos, então, né, a gente determina o valor da velocidade em 4 segundos e depois em 6 segundos, tá? Alguma dúvida? Acho que não. Beleza, então vamos para o próximo Não, sem exemplo. dúvidas. Vamos para o próximo exemplo, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar com a Yasmin que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu pegar aqui a coisinha do PDA.
Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Gente, todos vocês já estão aqui no PDA? Deixa eu ver aqui. No Classroom tem 21 alunos. Ah, tá. Claro que ela não vai acessar, ela não está no PDA. Ai, ai, falta-me paciência, hein? Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu ajudar ela aqui. Então vamos lá. Depois vamos ver o que dá esse trem aqui. Bom, então voltando aqui, vamos fazer mais um exemplo, né? Para a gente se inteirar ainda mais nesse conteúdo. O próximo exemplo é duas esferas, A e B, de massas respectivamente 3 e 1,5 kg, movimentam-se na mesma direção e mesmo sentido, tá? Com velocidades de 4 metros por segundo e 2 metros por segundo, como mostra a imagem a seguir. Sabendo que é inevitável a colisão, né? Já que a primeira a bola A aqui tem 4 metros, né? Por segundo, enquanto que a outra tem 2, e que a força média do choque entre elas vai ser de 300 newtons, determine, letra A velocidade do corpo B imediatamente após o choque, e depois a gente vai calcular no item B, no item B, a velocidade do corpo A imediatamente após o choque, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Como que a gente vai fazer, né, esse cálculo? Vamos começar pela letra A, como a questão indica. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: a direção e o sentido, para ser o sentido positivo, né, ou negativo, a gente pode escolher qualquer um, né, porque a gente estudou no início do ano a questão da referência. E a referência em si, ela pode ser mudada, tá? E aí, por exemplo, eu estou dando aula para o terceiro ano, vocês vão chegar lá, e vai falar um pouco sobre relatividade, e a gente vai ver o seguinte, que os referenciais, eles precisam ser o mesmo, independentemente de como você escolhe ele, tá? Se você escolher de maneira fisicamente correta, ele vai ter que ser o mesmo, vai ter que ser o mesmo não. Todos os resultados possíveis teriam que ser os mesmos, independentemente de como você observa o experimento. Se você observa da sua casa, se você vai observar na escola, enfim. Bom, então para facilitar o nosso caso aqui, nós vamos considerar que esse sentido seja o sentido positivo, tá? Só para ficar mais simples. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando essas duas esferas se chocarem, o que vai acontecer? Imediatamente após o choque, a esfera B vai continuar para frente e a esfera A vai continuar, não vai continuar não, né? Vai voltar. E essas serão as forças que vão atuar sobre elas, tá? Então, como que a gente vai calcular aqui a velocidade na hora da colisão? Primeiro, observem que ele fala de centésimo de segundo, então centésimo de segundo é 1 segundo dividido por 100, tá? Ou 0,01. Então vamos começar aqui pelo item A. As informações importantes são a resultante média, e a resultante média nada mais é do que a variação da quantidade de movimento com relação ao tempo. A gente viu isso na última aula, e na tabelinha aqui, ó, resultante é a variação da quantidade de movimento sobre o tempo. E eu sei que a variação de movimento é quantidade inicial, final menos inicial, ou seja, velocidade final, né? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, tá? E aí é só substituir os valores. Primeiro, a resultante, ele fala para a gente que foi 300 newtons, então vemos que coloco 300, igual ao valor da massa, que é 1,5, tá? A gente está calculando aqui do corpo B, tá? Depois a gente vai fazer isso para o corpo A. 1,5 vezes a velocidade final, que eu não sei quanto é que é, e a velocidade inicial,
que ele fala para a gente que é 2 do corpo B. Então vai ficar aqui 1,5 vezes 2. Dividido pelo tempo, ele fala de 1/100. Então, quando eu pego 1/100 é 0,01. Agora é só resolver essa continha bem básica, tá? Uma equaçãozinha do primeiro grau, tranquilo de se resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, multiplica cruzado, 300 vai ficar 1,5 vezes V, menos 1,5 vezes 2 dá 3, igual a 300 vezes 1/100, o resultado dá 3. Passando para cá o 3, fica 1,5 vezes a velocidade, igual a 3 mais 3, que vai dar 6, tá? Então, 1,5 igual a 6. Portanto, a velocidade vai ser igual a 4 metros por segundo. Então, a velocidade do corpo B vai ser de 4 metros por segundo. Deixa eu mais 4 aqui. 6 dividido para 1,5, 4, tá? Vocês podem conferir aí que o resultado vai dar 4. Bom, sendo assim, a gente calculou aí a quantidade de movimento, né? E a resultante média, né? Juntou essas duas expressões e calculamos a velocidade do corpo B logo após o choque, que era de 2 metros por segundo, ó, e passou a ser 4. Então, de maneira bem simples, né? A gente poderia dizer que, já que esse aqui estava 2, foi para 4, a gente poderia dizer, por exemplo, que o do A, que era 4, vai para 2, né? Só que a gente não pode dizer isso, vocês vão ver agora no cálculo que a gente vai fazer, que isso não é verdade, tá? Então vamos lá, vamos fazer do corpo A agora, aqui no item B. Deixa eu separar aqui. Então no item B, nós vamos calcular a velocidade do corpo A. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a gente vai estar utilizando, ou seja, que a resultante média é igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Então, como vai ser a mesma coisa, eu não vou reescrever isso aqui, tá? Eu já vou colocar os valores. A resultante média vai ser 300, continua, né, sendo 300. A quantidade de movimento vai ser final menos inicial. Só que o que vai mudar aqui, ó, que em vez da massa ser 1,5, nós vamos ter que usar a massa igual a 3 quilos, já que é a massa do corpo A. Então, vai ser 3 quilos vezes a velocidade do corpo A, menos os 3 quilos vezes a velocidade inicial dele, que é de 4 metros por segundo. Tudo isso dividido por 0,01. Agora é só resolver esse cálculo, tá? Então, multiplicando cruzado, nós teremos que 3 vezes a velocidade do corpo A menos 12 é igual a 3. Vamos passar o 12 para o outro lado somando. Então, 3 vezes A, 3 vezes a velocidade de A, é igual a... O 12 vai passar para lá somando, então vai ficar 15, tá? E aí, para finalizar, passamos o 3 dividindo. Tem alguma coisa errada, não é para ser assim. Então, o que vai acontecer? Seguinte, não é para dar 5, tá? A velocidade não vai ser maior, vai ser menor. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês que a velocidade, a força vai ser negativa, né? Força é massa vezes aceleração. Se a força é negativa, então a aceleração também é negativa. E a aceleração negativa significa que a velocidade ela está decrescendo. Então, se a velocidade está decrescendo, ela é negativa também. Então, aqui a diferença é que essa velocidadezinha aqui, esse 12, é o 12. Isso. Não, pera aí. É isso mesmo. Não tá certo. É o T vezes 4, 12. O 12 está negativo, vai passar para cá positivo, 15. Passa o 3 dividindo, 15 dividido para 3, 5. Então vai ficar 5 metros por segundo, tá, pessoal? É isso aí mesmo. Eu estava achando que tinha que dar menor. Então vocês vão observar que após o choque, a velocidade que era 4 passou a ser 5 metros por segundo. Alguma dúvida? Ah, tá. Agora sim. Agora eu vi. É força negativa, né? Então aqui que é negativo, ó, pessoal. Desculpem aí. Então aqui é negativo. Então 12 menos 13, você vai passar o 12 para lá positivo. 12 menos 13, menos 3 vai dar 9. Agora sim.
Percebi aqui o erro, tá? Era força que é negativo. Aí passo 3 dividindo, 9 dividido para 3, 3. Agora deu certo. Então aí nós vemos que a velocidade que era 4 passou a ser 3 metros por segundo. Então ele perdeu aí, digamos assim, uma unidade no, no metro. Deixa eu ver o que está mandando aqui. Então, bom, pessoal, então é isso aí. Vamos fazer mais exemplos, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Desculpem aí, porque eu esqueci aqui que a força que era negativa, então era aqui que deveria ficar o sinal da força. Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo até agora. Por enquanto, não. Beleza. Não, sem dúvidas. Bom, então vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Uma esfera de meio quilo que se movimenta em um plano horizontal com velocidade de 10 metros por segundo, choca-se contra uma parede rígida e retorna com uma velocidade velinha. Sabendo que o choque durou 5 milésimos de segundo e que o coeficiente de restituição da colisão é 0,8, determine a velocidade da esfera imediatamente após a colisão e letra B, a velocidade da força a intensidade da força média aplicada pela parede, tá? Então, basicamente o que acontece aqui é assim, ó. No início nós temos a esfera, tá? Essa esfera vai estar, a velocidade dela vai empurrar ela para a parede, tá? Então aqui a gente tem uma parede, aí ela vai colidir com a parede. Depois, o que vai acontecer? Ela vai se chocar na parede e aí a força, pela terceira lei de Newton, né? Depois do impacto, ela tende a retornar aqui, tá? Lembrando que a deformação máxima aqui, quando ela toca na parede, a velocidade é zero, tá? Então tem um instantezinho em que a velocidade dela vira zero e depois volta. E aí no final ela vai ter uma velocidade de afastamento. Então aqui nós temos a velocidade de aproximação. Aqui quando ela toca na parede é zero. E aí depois nós temos uma velocidade de afastamento aí, tá? Que é quando ela se afasta da parede, tá certo? Então a gente tem essas três situações aí para estar analisando. Letra A é pedido para a gente determinar a velocidade da esfera imediatamente à colisão. Mas aqui fica um detalhe que é importante, gente. Ó, essa questão que tem muitas informações, é interessante vocês agruparem os dados. Primeiro, ó, nós temos meio quilo de massa, uma massa da esfera é meio quilo. Segundo, ó, velocidade inicial aqui é de 10 metros por segundo. Terceira informação, o choque entre a parede e a esfera é de 5 milésimos de segundo, então ΔT, 5 milésimos você tem que dividir por 1000, então dá 0,001, e que ele fala que o coeficiente de restituição é 0,8, tá? É aquele exinho lá que a gente viu no início da aula. Essas são as informações para a gente aplicar na nossa questão. Então, para resolver o item A, que eu estou pedindo para a gente verificar a velocidade da esfera após a colisão, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o seguinte, a mesma fórmula que utilizamos no exemplo anterior. Resultante média é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Aí vocês poderiam justificar assim, mas professor, lá, né, nessa questão, ó, ele falava para a gente qual era a força, tá? Nessa questão aqui não tem a força, mas não tem problema, porque na verdade não tem nada a ver, né? Isso aqui a gente vai usar no item B, tá? Esquece aqui. Esse aqui é o do item B. Por isso que não tem nada a ver por enquanto. A gente vai usar essa fórmula aqui no item B. Para o item A, nós vamos utilizar essa fórmula, essa outra fórmula aqui, ó. O Ezinho. Eu sei que o E é igual, tá, ao módulo da velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Tá? E aí, eu sei que, primeiro, a velocidade com que a bola se aproxima da parede é de 10 metros por segundo, já que a parede está parada, então a velocidade dela é nula, tá? Então eu posso dizer nesse caso aqui que
o coeficiente de restituição, que é 0,8, deixa eu colocar aqui embaixo, assim melhor. Isso é igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, já que a parede está parada, né? A velocidade de aproximação é 10. E aí a gente pode multiplicar cruzado, ou seja, o módulo da velocidade de afastamento é igual a 10 vezes 0,8, que dá 8, tá? Isso significa dizer que a velocidade de afastamento vai ser de 8, tá? O módulo dela. Como está se afastando, a gente pode dizer então que a velocidade de afastamento vai ser menos 8 metros por segundo, tá? O valor com que ela se afasta é 8 metros por segundo, e como está se afastando, o sinal dela é negativo. Esse aqui é o item A. Para o item B, aí sim agora nós vamos calcular a resultante média, que é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Só que a gente vai calcular a força, tá? Ou seja, a gente não tem ela, a gente vai usar essa fórmula aqui para descobrir ela. Como que a gente faz isso? Lembre-se, é velocidade final menos a velocidade massa vezes velocidade inicial. Então a gente vai só substituir os valores aqui e fazer o cálculo, aquele cálculo bem simples mesmo, tá? Para chegar ao resultado. Bom, essa é a fórmula. Aí nós vamos substituir primeiro massa, a massa é meio quilo, então nós vamos aplicar aqui. Velocidade final menos aqui a massa, que é meio quilo de novo, vezes a velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é 1 milésimo, 0,01. Bom, nós não temos a velocidade inicial, nem a velocidade final, basicamente, mas nós temos a de afastamento e a de aproximação. Então, nós vamos colocar aqui em evidência, tá? Se eu coloco em evidência o meio, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial, dividido por 0,001, tá? Como a velocidade indicada aqui é justamente a velocidade da bola, né, da esfera, já que a parede não muda de local, a gente vai substituir aqui, ó, deixa eu tirar esse daqui, vou substituir lá em cima mesmo. Nós vamos substituir no lugar da velocidade os valores da velocidade de aproximação e de afastamento. Ó. De afastamento é menos 8 e de aproximação é 10. Fazendo o cálculo aqui, vai dar o quê? 0,5 vezes 8 vai dar 4, né? Porque multiplicar por meio e dividir por 2, então vai ficar menos 4. Menos meio vezes 10 dá 5. Tudo isso dividido por 0,001. Então, menos 4 menos 5 vai dar menos 9, dividido por 0,001. Desde que eu não tenha errado nada, né? Meio vezes 10 dá 5. E meio vezes 8 dá 4. Isso mesmo. E aí é só fazer essa divisão aqui. Então vai dar 9.000, né? Essa divisão vai dar menos 9.000 newtons. Se eu não tiver errado nada. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, né? Para conferir. É, 9.000. Alguma dúvida, pessoal? Ah, sim. Não? Ó, tá vendo que aqui tem 5 milésimos? Acho que não. Então aqui eu tenho que colocar um 5. Ó. Não é 1 milésimo, são 5 milésimos. Então, deixa eu colocar aqui o 5. A única mudança que vai ter aqui é quando a gente for dividir aqui, tem que dividir por 5 milésimos. Ao invés de 9.000, vai dar 1.800 newtons aqui. Bom, o que acontece aqui nessas questões, né, gente? Deixa eu tentar fazer algo mais direto aqui. Acontece assim, ó. Basicamente, a gente estudou movimento através de velocidade, aceleração, distância, tempo, que foram as grandezas iniciais lá do primeiro bimestre. Depois a gente viu força, né, dinâmica, nós vimos força-peso, normal, tração, atrito.
centrífuga, centrípeta, e aí nós associamos a esses movimentos, a essas forças, né, o estudo do movimento através delas. Agora a gente está estudando o movimento através de uma nova grandeza que usa as anteriores, usa força e usa velocidade para determinar o movimento através delas. Então, basicamente, o que a gente pegou foi, introduzimos a quantidade de movimento, que é bem parecida com a força resultante, né? A força resultante é massa vezes aceleração, mas a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Na próxima aula, a gente vai encerrar o conteúdo na quarta-feira de quantidade de movimento, tá? Nós vamos ver a última parte de quantidade de movimento. Nós vamos falar sobre os sistemas conservativos e não conservativos através da quantidade de movimento, tá? E aí, a gente vai encerrar ela, tá? A gente vai ver o seguinte, que em sistemas conservativos, a quantidade de movimento final, ela vai ser igual à quantidade de movimento inicial. E aí, nesse quesito aqui, nós vamos estar estudando, igual a gente estudou o momento linear, tá? A gente vai ver a comparação entre o momento inicial da quantidade de movimento dos corpos e depois o confronto entre esses corpos e o que está acontecendo com eles, tá? Então a gente vai encerrar a aula por aqui. Nessa aula, eu vou deixar duas atividades para vocês lá no Classroom, tá? Atividades da apostila, então não vai ter tanto sofrimento assim, certo? Eu vou deixar lá para vocês e aí eu quero que vocês façam por lá, tá bom? Antes de vocês saírem, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, eu vou interromper a gravação e fazer a chamada.